A gente faz isso mais de 20.000 vezes por dia sem nem pensar. Respirar. Mas hoje a gente vai pensar assim. Vamos mergulhar fundo para entender a mecânica por trás de cada inspiração e expiração, a verdadeira engenharia da vida. Pois é, parece a coisa mais simples do mundo, né? Puxar o ar, soltar o ar. Mas a verdade é que a cada segundo tá rolando uma sinfonia super complexa aí dentro. Uma dança perfeita entre músculos e leis da física. E é essa engenharia toda que a gente vai desvendar agora. Ok, para a gente entender essa mágica toda, precisamos começar com uma regra de ouro, uma lei da física que comanda absolutamente tudo. Pensa assim, o ar sempre vai do lugar onde ele está apertado, com mais pressão, para o lugar onde tem mais espaço, com menos pressão. Igualzinho a água descendo o morro. É a base de tudo. E o pulo do gato de como nosso corpo usa essa lei está bem aqui. É essa relação inversa. Parece complicado, mas não é. Quando o volume aumenta, a pressão diminui. E quando o volume diminui, a pressão aumenta. Quer um exemplo? Uma bexiga. Se a gente aperta, diminui o volume e a pressão lá dentro sobe. O nosso corpo, para respirar, faz exatamente o contrário. Ele aumenta o volume do peito para a pressão lá dentro cair e o ar entrar. Entendendo isso, pronto, a gente desvendou o grande segredo. Toda a mecânica da respiração fica muito mais clara. Nosso corpo é um verdadeiro mestre em criar essas diferenças de pressão, simplesmente aumentando e diminuindo o tamanho da nossa caixa torácica. Beleza! Agora vamos focar na primeira parte do show, a inspiração, o ato de puxar o ar. E já vou adiantando uma coisa, não é um movimento passivo não. Para inspirar, o corpo tem que trabalhar. É um processo ativo. E se a inspiração é um show, esse cara aqui é o protagonista, o astro principal. Conheçam o diafragma. É esse músculo enorme em formato de cúpula que fica logo abaixo dos pulmões. Ele é, sem dúvida, o grande motor da nossa respiração. E quando o nervo frênico manda o sinal, aí a mágica começa de verdade. Olha só que incrível o que acontece. O diafragma contrai e desce. Funciona como se fosse um pistão mesmo. Ao mesmo tempo, outros músculos, os intercostais, levantam as costelas, para cima e para fora. O resultado de tudo isso, a caixa torácica inteira aumenta de tamanho, para todos os lados. Então vamos recapitular essa coreografia. É uma sequência perfeita. Primeiro, os músculos contraem. Segundo, isso aumenta o volume do tórax. Terceiro, com mais volume, a pressão lá dentro cai. E quarto, bom, a gente já sabe o que acontece, né? O ar entra correndo para preencher esse espaço. Simples e absolutamente genial. Ok, o ar já entrou. E agora? Agora a gente vai para o segundo ato, a expiração, o momento de soltar o ar. E é aqui que a história fica mais interessante, porque não existe só um jeito de fazer isso. Existem dois. E olha só que contraste curioso. Se a gente está em repouso, a inspiração, como vimos, é sempre ativa, gasta energia. Mas a expiração é o completo oposto. É um processo totalmente passivo. Sabe um elástico que a gente estica? É exatamente isso. Quando a gente inspira, a gente estica os pulmões. Na expiração passiva, a única coisa que acontece é que os músculos relaxam, soltam. E aí, a própria elasticidade dos pulmões faz com que eles voltem ao tamanho original. Isso diminui o volume e, puf, o ar é empurrado para fora, sem fazer força nenhuma. Certo, mas e para tossir? Ou para cantar? Ou quando a gente está correndo e precisa soltar o ar com força? Aquele relaxamento passivo não vai dar conta do recado. É nessas horas que entra em cena a expiração forçada. E para isso, a gente precisa de ajuda extra. Aí um outro time de músculos entra em campo, principalmente os músculos do abdômen. Eles contraem com força, empurram o diafragma para cima, outros músculos no peito também ajudam a apertar a caixa torácica. O objetivo? Diminuir o volume o mais rápido possível e expulsar esse ar com vontade. Beleza, a gente já viu o básico do entra e sai de ar. Mas agora, vamos um pouco mais fundo. Vamos falar de algumas mecânicas que ficam meio escondidas. Detalhes que não são óbvios, mas que fazem toda a diferença para a eficiência da nossa respiração. E a primeira pergunta para esse mergulho é a seguinte: o caminho para encher o pulmão é igualzinho ao caminho para esvaziar? Parece que sim, né? Mas a resposta do nosso pulmão é surpreendente. Não, não é. Esse fenômeno tem um nome, histerese pulmonar. E o que isso quer dizer em bom português? Simples. Imagine que a gente aplique uma certa pressão no pulmão. O volume que ele atinge quando está enchendo
é diferente do volume que ele tem quando está esvaziando, mesmo com a mesmíssima pressão. E esse gráfico aqui mata a charada. Olha só, a curva de baixo é o pulmão enchendo, na inspiração. A curva de cima é o pulmão esvaziando, na expiração. Percebe que elas não são iguais? Se a gente pegar qualquer ponto de pressão, o volume na expiração é sempre maior. É como se o pulmão ficasse um pouquinho mais aberto no caminho de volta. Essa frase resume tudo. É pura essência da esterese. É quase como se o pulmão tivesse uma memória, sabe? Ele lembra que acabou de ser esticado e por isso, na hora de esvaziar, ele mantém um volume um pouquinho maior. É uma otimização fantástica da natureza. Ok, agora vamos pensar um cenário um pouco mais drástico. E se o herói da nossa história, o diafragma, falhar? O que acontece se esse músculo tão importante, por algum motivo, ficar paralisado? A consequência é algo chamado movimento paradoxal. E o nome já diz tudo, é um paradoxo. É o completo oposto do que deveria acontecer. Em vez de o diafragma descer para abrir espaço para o ar entrar, ele sobe. Pensa comigo. Na inspiração normal, a pressão dentro do tórax cai, certo? E é essa pressão negativa que puxa o ar para dentro. Só que se o diafragma está paralisado, flácido, essa mesma pressão negativa acaba sugando o diafragma para cima. Ou seja, em vez de ajudar, ele atrapalha, ocupando o espaço que o ar deveria preencher, o que torna a respiração muito ineficiente. Então, para a gente fechar, vamos repassar a jornada de uma única respiração. Primeiro, a física manda em tudo. Segundo, a inspiração é um trabalho muscular ativo, com o diafragma no comando. Terceiro, a expiração em repouso é passiva, é só o pulmão voltando ao normal. E por último, existem mecânicas mais complexas que otimizam todo esse processo. E para terminar, fica aqui uma reflexão. A gente acabou de ver a engenharia inacreditável por trás de algo tão simples como respirar. Agora fica a pergunta: quantos outros processos automáticos do nosso corpo que a gente nem percebe escondem uma complexidade tão grande quanto essa? Que outras maravilhas estão acontecendo agora mesmo aí dentro?